E ali, hoje eu entendo que se eu não tivesse tido aquele encontro ali, talvez eu não estivesse aqui hoje. Sim. Talvez eu não fosse ministra do Evangelho hoje. Porque eu vou ter que voltar um pouquinho na história, contar para vocês um pouquinho do que aconteceu, porque eu sei que o que me sustentou foi a presença, sabe? Foi aquele contato com o Espírito Santo. Sim. Porque eu vivi muitas experiências antes, durante e ainda depois, né, desse batismo. E todas as vezes que eu sentia que eu ia desfalecer, era essa presença que me impulsionava de novo. Que juntava os caquinhos, que me fazia enfrentar os processos que eu precisava enfrentar. Como eu tive essa experiência com Deus muito cedo, eu vim de um lar desestruturado, como eu comentei com vocês. Quando eu tinha 3 anos, o meu pai, ele se casou novamente, ele refez a vida dele. Ele teve o meu irmão mais novo, Mateus também, tenho 2 Mateus na minha vida. Que eu sou apaixonada por ele. Só que a minha relação, meu relacionamento com a minha madrasta, até então madrasta, não foi um relacionamento fácil, né? Foi um relacionamento muito complicado, principalmente para uma criança em formação. Sim. Eu sofri diversos abusos psicológicos, né? Por parte dela. Ela era uma pessoa muito egocêntrica e, de certa forma, manipuladora, né? Na frente da figura do meu pai era uma coisa, atrás da figura do meu pai era outra. E eu comecei a me sentir um estorvo. Não me sentia parte da família. Mas eu sempre fui muito obediente, assim. Eu nunca deixei de ir pro meu pai, nunca deixei de... Amava ele. Enfim, então eu fui guardando uma série de situações para mim mesma. Uma série de abusos psicológicos, humilhações, que acabou gerando em mim síndromes de inferioridade, de me sentir um estorvo, de me sentir... Não me sentia parte, um incômodo. Me sentia um incômodo, não me sentia parte daquela família. Meu pai, ele... Como eu disse, ele cresceu financeiramente muito rápido, ali nos meus 10, 11 anos. Então, era 2 extremos, tá? Minha mãe, com quem eu vivia toda semana, só faltava a gente passar fome, entendeu? Era Sim, aquela uma escassez. Assim. E o meu pai, final de semana, fartura. Todos os recursos possíveis. Todos os recursos possíveis. Apesar de ele não ser, de esbanjar, ele ser muito comedido em tudo. Mas tinha, se precisava, tinha. Se precisava, tinha. Agora ela já extremamente, enfim. Sim, regrado, né? Mais... Ele era mais regrado, mas ela, por exemplo, era um... Hoje tá falando da madrasta. Não, eu digo no convívio com a mãe, né? Era aquela coisa mais, o alimento mais básico, a roupa mais básica. A minha mãe, ela não conseguiu, digamos, se reerguer depois da separação. Emocional, de certo. Emocionalmente, ela ficou muito abalada, muito abatida. Ela não... enfim, financeiramente... A mulher é muito mais frágil para muitas coisas, né? Não é nenhuma questão de feminismo, machismo, não. A mulher, ela é mais frágil. Ela abraçou nós e a casa. Imagina, recém ter ganhado o sonho da vida dela. Que acho que pra nós, somos mães, né? Nossa, e aí tu... Enfim, ter que separar, puerpério, insegurança, enfim. Era a situação que... Só que eu olhava pra ela e eu via toda a fragilidade e fraqueza nela, sabe? E aquilo começou a me causar um incômodo, uma indignação, assim. Dizer, mãe, se levanta, vive, sabe? E ela não conseguiu se reerguer. Então eu olhava ela como alguém fraca, frágil, causando uma certa revolta em mim. E já o meu pai não tinha muito acesso, mas a minha madrasta, por exemplo, ela tinha um roupeiro só de sapatos, um só de vestidos. Compras compulsivas, eu ia lá, tinha muitas sacolas de compras, roupas sempre com etiqueta, enquanto a gente não tinha acesso, tinha acesso ao básico, básico. E aí... E muitas humilhações, sabe? Até hoje eu me lembro, assim, de zombarem por a gente usar sapatinhos de plástico, mas era o que a gente podia usar. Era o que dava para comprar. Uma vez ela e a família, enfim,
zombaram de um calçado que eu usava. Eu cheguei em casa, coloquei fora. Eu não tinha o que usar no outro dia, mas eu coloquei fora, porque eu me sentia muito... E uma criança não sabe gerir. Sim. Eu não conseguia falar. É difícil, mas imagina pra uma criança. Exato. Então, eu guardava pra mim, porque eu não falava. Eu sentia que era como, por exemplo... Era como se eu demonstrasse fraqueza se eu chorasse ou se eu falasse que eu estava incomodada com alguma coisa. Então, eu era aquela pessoa que aceitava tudo. Quietinha, tá tudo bom, tá tudo perfeito. Eu sou um estorvo mesmo, eu só tô aqui para passar o tempo e voltar para casa. Então, era uma questão assim, ó... Não vou entrar em muitos detalhes, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, mas enfim. Claro. Sim. Gerou em mim muitos complexos, sabe? De inferioridade, enfim... Muitos, vergonha excessiva, timidez. Meu pai e minha mãe, um relacionamento muito ruim. Eles não viviam em tinham discussão. Não tinha Porque algo... o pouco convive, na verdade. O assunto deles era a Luana, né? Então, Isso. vai pegar, vai buscar. E mesmo nesse pouco convívio existia uma relação ruim. Muito, porque na verdade ele não entrava em contato com ela, entendeu? Pra não entrar em contato com ela, ele entrava em contato comigo. Eu tô indo te buscar. Aí eu, mãe, o pai tá indo me buscar. E aí... Ela, mas e por que ele não fala comigo? Fazer essa interlocução. E eu ficava tensa, entre a cruz e a espada. Tensa. Entre a cruz e a espada. Então eu tentava trazer o mínimo de problemas para não gerar contrito entre ela e ele. Sim. Então era intercessora, apaziguadora. E também via a fragilidade da tua mãe e pensava, nossa, se eu trouxer mais alguma coisa para ela, daí... Ela vai, exatamente. Então foi um período muito complexo. Porque atrelado a todo esse contexto, eu passei a enfrentar abuso sexual por parte de um familiar da minha madrasta, que era muito presente, né? Todos os finais de semana que eu estava com eles, ele estava junto. Então, ali, eu não sei exatamente a data, assim, entre 7 e 8 anos, eu sofri o primeiro abuso da parte dele. E era algo assim, hoje eu vejo, abusador é terrível, né? Então, ele conseguia achar brechas mesmo com pessoas na casa... Ele conseguia achar brechas para aliciar, né? Enfim. Então, eu me lembro que da primeira vez que ele conseguiu... eu vou tentar usar as palavras mais amenas aqui, para não... Né? Me colocou no colo dele como uma estratégia de brincar, né? Fazer uma brincadeira. O que muitos fazem, né? O que muitos fazem, exatamente. Só que eu percebi que não estava comum. Mas sendo muito nova, eu não tinha ainda essa percepção do que estava acontecendo nesse primeiro contato. Mas eu fiquei pensativa com aquilo que tinha acontecido. Mas guardei pra mim. Eu não falava, sabe? Apesar de ser uma criança extrovertida, eu era extrovertida pra rir, brincar, fazer piada, mas nunca como uma forma de refúgio, sabe? Sim. Pra que ninguém visse o que realmente estava acontecendo dentro de mim, da minha mente.